Olá, amigos! Vamos fazer mais um vídeo e eu criei mais uma planilha para conferência de notas Sebrasp, a exemplo do que eu já fiz em outros concursos como Embrapa, IBAMA, Secretaria de Fazenda do Rio, Analista, SUSEP. Eu criei também, por que não, para os amigos que farão as provas da Polícia Federal, também criei uma planilha bem esperta, de acordo com o que está no edital. Então, vamos começar por aqui. Para escrivão, agente de polícia e papiloscopista, são os mesmos critérios. Porque é meio chato de fazer no papel, uma a uma, ficar contando as certas, ficar contando as erradas. Vocês já devem saber das regras, né? Que quando a tua resposta, C ou E, certo ou errado, tiver em concordância com o gabarito oficial, você ganha um ponto. Quando tiver em discordância, você perde um ponto, fica um ponto negativo. E se você deixar em branco, você não perde nem ganha. Assim como também não perde nem ganha, se, por exemplo, você ia marcar C, com certeza que era certa, e aí por uma distração você marcou errada. Se você deixar aquela errada, vai perder um ponto. Então, para não perder um ponto, você marca C também e fica no 0 a 0, não perde nem ganha, né? Mas eu espero que ninguém erre na marcação do gabarito. Mas se acontecer esse erro, tem como você pelo menos evitar de perder um ponto. Então, para escrivão, agente e papiloscopista, os critérios são os mesmos. Tem que ter pelo menos 6 pontos na prova de conhecimentos básicos, que são 60 itens. Você tem que ter 6 pontos corretos de 60 possíveis, se você acertasse todos os 60. Ou seja, 10% dos 60. Para a prova de conhecimentos específicos, não é isso? Conhecimentos básicos, bloco 2. O 60 é o bloco 1. O bloco 2 de conhecimentos básicos, dos 36 itens, você tem que ter líquido. Líquido, ou seja, são os positivos, pontos positivos menos negativos, tem que sobrar 3 para não ser reprovado. E na de conhecimentos específicos, que é o bloco 3 de questões, dos 24 itens tem que ter 2 líquido. Só que, se você só fizer esses pontos mínimos em cada prova, você jamais vai conseguir os 48, que é a soma dos 3 blocos. Então, essa planilha te ajuda a conferir, não vai te ajudar a garantir tua nota, não garante tua nota em nada, mas a planilha dá menos trabalho na hora de você fazer o cálculo das notas, você vai ter um trabalho menor, né? Porque ela já é toda automática, assim como as outras que eu fiz. Eu já deixei preenchido essa aqui de agente, que é igual de escrivão, igual a de papiloscopista. Então, tanto na de escrivão, papiloscopista ou agente, a planilha é inteligente, porque aqui na resposta só permite C ou E. Se você bater outra letra D aí por engano, vai mandar você repetir. Ou se botar o C 2 vezes sem querer, também só aceita C ou E. Aqui no gabarito, aceita C, E ou X, porque quando tiver o gabarito definitivo e questões forem anuladas, aí você vai botar X na questão que for anulada e você ganhará o ponto. Independente se você já havia ganho o ponto, você já acertou, ela foi anulada, você continua com aquele ponto que você já havia acertado. Se você errou, você vai ganhar 2 pontos, porque o ponto negativo vai se tornar um ponto positivo no caso de questão anulada. E se você tinha deixado em branco, quando botar o X ali, vai passar a te dar um ponto, ok? Então, vamos para um exemplo aqui. Como eu falei, se você só fizer a pontuação mínima de 6, 3 e 2 nos blocos 1, 2 e 3, respectivamente, você não consegue a pontuação de 48 pontos. Então, aqui eu já deixei um exemplo montado, que eu tenho, se eu fosse eu candidato aí, eu estava com 22 pontos na prova do bloco 1, as 60 do bloco 1, 14 no bloco 2, tá mais que o mínimo, e 10 no bloco 3. Só que essa soma, 22 mais 10,
22 mais 10 dá 32, mais 14 dá 46, não dá 48. Por isso, aqui você tem aprovado, aprovado, aprovado no terceiro bloco, mas reprovado no conjunto, porque não tem os 48 pontos. Mas aí você... O que eu sugiro? Você, quando tiver, se você trouxer a prova, né, com os teus gabaritos marcados, já marca aqui. Você pode marcar, não precisa esperar sair o gabarito preliminar, não. Você já pode marcar aqui tuas respostas, né? Nessa coluna, resposta, você marca aqui de acordo com o que você fez. Se marcou certo, errado, se marcou errado ou deixou em branco. E eu fiz assim um gabarito simulado aí, botei umas séries seguidas de C ou de E, séries bem grandes de C e de E, para ninguém pensar que eu sou um privilegiado possuidor do gabarito. Não, não sou. Hoje é 25, né? 25? Não, hoje é 24/7. Faltam 3 dias para a prova. Então já estou disponibilizando aí a planilha para vocês saberem. Então, quem tiver interesse em já deixar sua planilha preparadinha, espera o tempo de trazer a prova e já marca nessa coluna aqui as suas respostas, tá? Aí vamos ver, o que eu estava falando? Que o candidato aqui foi aprovado no 1, no 3, no 2, mas não somou 48. Mas vamos supor que aqui onde ele havia deixado a resposta em branco, essa questão foi anulada. X. Outra coisa, você pode bater maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Mesmo que você bata um E minúsculo aqui, ele vai se transformar em maiúsculo, tá? Ok? Mas deixa eu anular essa questão. Vamos supor que já tivesse acertado. Essa aqui também já tinha ponto ganho. Foi anulada, continua com aquele ponto que ganhou. Só que agora ele está com 23 mais 10 mais 14, está com 47. Mas ele deu a sorte de aqui na prova do bloco 2, uma questão que ele errou também foi anulada. Beleza, era um negativo, passou a ser um positivo. A soma agora é 16 mais 10, 26, mais 23, 49. Agora está aprovado. Viram como é que funciona? Ok? Então, repara que se eu tirar aqui esses pontos todos, continua aprovado, porque tirou 6, né? Tinha 23, passou a 17, só que aqui voltou a ficar reprovado, tá? E aqui vamos supor, não é isso que eu vou desfazer depois, tá? Vamos supor que aqui também perdeu esses pontos todos, pronto. Agora está reprovado no bloco 3 e no total, porque o bloco 3 ficou com um negativo. Vou dar um Ctrl Z para desfazer, Ctrl Z para desfazer, assim todo mundo já fica mirando o seu resultado aprovado nos 3 blocos e aprovado no geral. Eu espero que com mais pontos, né? Porque aqui estava bem na risca, né? Com as anulações ficou com 49 pontos, antes tinha 46. Faltavam 2 para os 48. Então, essa planilha, eu acho que os meus amigos que vão fazer a prova da PF vão gostar. E eu fiz já para todos os cargos. Veja bem, aqui eu não preenchi, que não há necessidade. Já demonstrei no agente. O papiloscopista e o escrivão, exatamente igual. São os mesmos critérios. Já no perito, é diferente. O perito também é 48 na prova. Não, o perito está aqui. É 48 no total, só que são 50 questões de conhecimentos básicos, são 50 de conhecimentos básicos e são 70 de conhecimentos específicos. E dos 70 específicos tem que ter 21, ou seja, 30% líquido. Dos 50 de conhecimentos básicos tem que ser 10. Então, a planilha já está prontinha para isso aqui, tá? Desculpem. Cadê? Não, estou no papiloscopista, eu quero perito, meu Deus, perito. Pronto, aqui, perito. Itens, conhecimentos básicos, 50. E aqui já tem a condição, tá? Tem que ter 10, né? Não, 10 não, 15, não? Ih, rapaz, e agora? Eu não estou lembrado. Espera aí, é quanto...
Não, 10, é 20% dos 50. Para os conhecimentos específicos, são 70 itens, tem que ter 30% líquido, 21. E do geral, dos 120, tem que ter 40%. Isso vale para esses 48, vale em todas as provas, os 40% de todos os itens da prova. Então, aqui no perito, já está com essas condições lógicas, tá? Aqui, se tiver menos de 10 nessa contagem, não vai aparecer aprovado. Tem que, se tiver menos de 10, está aqui já a condição. Cadê? Aqui. Pronto, tem que ter mais 10 ou mais para estar aprovado, tá? E aqui vai ter que ter 21 para estar totalmente aprovado, e na situação geral vai ter que ter 48 ou mais. Então tá aí prontinha para você não ter muita dor de cabeça na hora de verificar quantos pontos fez, se está aprovado ou não. O delegado é o mais simples de todos, porque não tem mínimo por bloco de matérias. São 120 itens e ele tem que ter 40%. Então essa aí foi molinho de fazer, tá? Situação líquida, só que eu dividi em 3 blocos de 40 questões para ficar fácil de colocar na mesma tela, não ter que esticar muito, né? Como são iguais, né? Então ficou as 40 primeiras, depois mais 40, depois mais 40. Aqui a situação líquida da prova 1, que é 48 pontos desses 120 possíveis. E está aqui, critérios de aprovação. Assim como eu botei os critérios aqui no perito, os critérios também no papiloscopista, agente. Então tá aí, meus queridos. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, né, e quiserem colaborar com o canal, tem ali um valeu onde você pode deixar uma contribuição, tá? E se você, por acaso, não teve tempo de estudar estatística, toda a matéria, eu devo fazer ainda hoje um vídeo com 14 itens que eu extraí de provas de 2025, provas da Embrapa e do TRT, se não me engano. Itens do TRT, analista judiciário, isso. Todos esses itens são de provas de 2025. Eu acho que desses 14 itens tem grande chance de cair de cair em pelo menos 3 itens semelhantes desses 14. Pode ser 4 ou 5, quem sabe. Então pode ser uma tábua de salvação para quem não teve tempo de estudar toda a matéria de estatística. E eu vou colocar o vídeo como dicas para a prova de estatística da PF. Se você se inscrever no canal, você vai receber a notificação e você vai assistir o vídeo. Devo fazer ainda hoje, mesmo faltando 3 dias para a prova. Pode ser uma grande oportunidade para quem não teve tempo de estudar a matéria toda. Eu vou comentar esses 14 itens, ok? Então, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Valeu! Deus abençoe a todos vocês e uma ótima prova.